Boa noite a todos novamente, dando sequência, né, às defesas de trabalho de conclusão de curso, agora com a aluna Lívia Lara. Você terá, Lara, em torno de 20 minutos para fazer a sua exposição oral e, posteriormente, cada membro da banca terá 10 minutos para a admissão. Então, quando estiver preparada, Lara pode dar início, tá? Ok. Estão vendo já minha tela? A tela do Windows só. A tua apresentação ainda não. Agora sim. Então, sim. Vamos lá. Boa noite, prezados avaliadores da banca, nosso coordenador, professor e mestre Sérgio Luiz Montego Ferreira Júnior, professora e doutora Franciele Cascais da Silva e professora e mestre Natália Lima Quintanilha. Eu quero também dar as boas-vindas aos professores, familiares, colegas e amigos que vieram prestigiar a minha apresentação. Meu nome é Lívia Lara, mais conhecida como Lara, para não confundir, né, professora Fran? E minha orientadora foi a professora e doutora Franciele Cascais. Hoje eu estou aqui para falar sobre a importância do conhecimento anatômico na realização de procedimentos injetáveis com o propósito de harmonização facial. A aparência interfere diretamente na autoestima e no bem-estar do indivíduo. E no Brasil, a expectativa de vida, que em 1930 era de 36,5 anos, passou para 76,3 anos em 2018. Ou seja, vivemos quase 40 anos a mais do que a gente vivia 90 anos atrás. E tudo isso interfere na nossa aparência e, portanto, diretamente na autoestima e no bem-estar. Por isso, é tão importante hoje a gente discutir e falar um pouquinho sobre autoestima e esses procedimentos de estética. E a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética é um instituto que realiza pesquisas anuais sobre os procedimentos estéticos. E, ao relacionar as pesquisas que ela fez em 2017 e 2018, foi possível observar um aumento de 10,4% nos procedimentos não invasivos. Um aumento bem significativamente maior que o de cirurgias plásticas nesse mesmo período, que aumentaram somente 0,6%. Ou seja, a gente está vendo uma tendência da procura de procedimentos estéticos não invasivos. E a face humana, ela é uma estrutura bastante complexa, ela tem suas próprias divisões e suas particularidades anatômicas que garantem o bom funcionamento dela, mas também fazem com que ela fique vulnerável a ocorrências adversas em procedimentos estéticos. O que isso significa? Que os procedimentos injetáveis, eles trazem certamente benefícios estéticos perdão, me baguncei. Bom, o que isso significa? Que os procedimentos estéticos trazem benefícios, e isso é um fato, né? Mas eles também trazem alguns riscos importantes, principalmente quando eles são feitos sem o conhecimento necessário do produto, das técnicas, ou, muito mais importante, da anatomia do local a ser trabalhado. Sendo assim, o objetivo desse artigo foi demonstrar a importância do conhecimento anatômico na realização dos procedimentos injetáveis com propósito de harmonização facial, por meio de uma revisão bibliográfica, visando responder à questão norteadora da nossa pesquisa, que foi: qual que é a importância do conhecimento anatômico na realização dos procedimentos injetáveis com propósito de harmonização facial? Deixa eu respirar um pouco, que eu tô nervosa, acho que eu tô falando muito rápido, né? Fica tranquila, Lara, tudo certo. Calma, Lara, calma. Então, tá. Bom, foi feita uma revisão bibliográfica com a análise e a interpretação dos livros e artigos científicos sobre o tema. Essa busca, ela foi realizada entre julho de 2020 e maio de 2021, e foram selecionados artigos científicos publicados a partir de janeiro de 2010. O importante é que esses artigos estivessem disponíveis na íntegra em bases de dados científicos, como Cielo, Lilacs, Google Scholar e Medline. E os artigos, eles foram obtidos através de pesquisas de palavras-chave, todas ligadas ao tema do assunto.
as palavras eram anatomia facial, harmonização facial, preenchimento facial, toxina botulínica, intercorrências e eventos adversos. Depois de uma análise das informações obtidas, foram definidas 3 categorias de assuntos pertinentes ao tema: anatomia, procedimentos e eventos adversos. E esses 3 assuntos vão ser apresentados a seguir. Ao tratar de harmonização facial, a gente deve, primeiramente, efetuar uma avaliação topográfica, ou seja, da anatomia superficial da face, objetivando sempre a proporcionalidade, a harmonia e a naturalidade nos resultados. Mas também a gente precisa lembrar que a pele humana ela é uma estrutura muito complexa, composta por tecidos. A face humana é complexa e composta por tecidos e órgãos que se entrelaçam em diferentes regiões e profundidades. E um estudo aprofundado é importante para garantir o bom andamento dos procedimentos em questão. Como a gente pode ver aqui, a pele, a face, ela tem 5 camadas de tecidos moles, e todos eles têm as suas particularidades. Portanto, a gente tem que ter um conhecimento bastante aprofundado disso para garantir a segurança nos procedimentos. A pele é o que faz o limite do nosso organismo com o meio externo, e ela é formada pela epiderme e pela derme. A primeira é a parte mais superficial e ela é constituída por tecido epitelial. Já a segunda é a mais espessa e ela é formada por tecido conjuntivo. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é o resultado de um estudo sobre a profundidade da pele da face. E nela se tornou, como unidade de medida, o local anatômico mais fino. E aqui vocês podem ver, na parte mais medial da pálpebra, tem o número 1. Essa foi a unidade de medida, e a partir dessa unidade, todos os outros locais foram comparados e a medida foi colocada proporcionalmente a ela. Assim, a gente chegou a um múltiplo desse valor e temos toda a noção de espessura da pele facial, do tecido. Aqui a gente observa que as camadas possuem bastante variação na espessura ao longo de toda a face. E essa diferença, ela tem que ser muito considerada na hora que a gente for fazer qualquer procedimento. Porque cada procedimento tem sua particularidade de profundidade de agulha, de onde você vai atingir, cada procedimento, ele tem um detalhe que deve ser levado em consideração visando o resultado. Aqui a gente pode ver a camada adiposa, essa primeira à esquerda, é uma camada de gordura que recobre toda a face, e ela fica entre os músculos e o tecido conjuntivo da pele. Já a segunda camada adiposa, ela é um pouco mais profunda, e ela não é tão separada, tão espalhada. São compartimentos de gordura que são depositados na face. A gente chama isso de coxins de gordura. E eles ficam inseridos nas cavidades dos ossos da face. Por que é importante saber isso? Durante o envelhecimento, ocorrem grandes alterações, tanto nas camadas adiposas, quanto nas margens das cavidades ósseas. E isso a gente precisa saber porque cada reclamação do cliente, cada problemática que um cliente trouxer, você vai ter uma abordagem diferente, levando em consideração o estágio de cada camada ou de cada situação em que a pessoa se encontra. Ou seja, a gente tem que adequar o tratamento à realidade de cada paciente. E a musculatura também é bastante particular, porque, diferente de todos os músculos do nosso corpo, os músculos da face, eles promovem a mímica facial, ou seja, eles fazem todas as nossas expressões. E por que eles fazem isso? Porque em vez de se inserirem de osso para osso, como todos os nossos músculos estriados, os ossos da face, eles têm as suas inserções na própria pele, fazendo com que ela se movimente e dê a mímica facial. Só que, além disso, uma outra particularidade dos ossos da face é que eles são muito finos. E, por causa disso, eles são finos, eles são pequenos, alguns são muito estreitinhos.
Então, existe um risco bastante grande de uma aplicação errada, por exemplo, de toxina botulínica, que você pode transpassar o músculo por causa da sua profundidade, por ele ser muito fino, ou você pode estar focando um alvo e, por causa dessa particularidade, você atingir um outro músculo adjacente. Então, assim, é bastante importante você saber também todos os detalhes dos ossos, dos músculos da face. A vascularização. A face, ela é muito vascularizada, também muito inervada, como eu vou mostrar daqui a pouco, mas é altamente vascularizada. E aqui a gente pode ver os vasos sanguíneos, né, em vermelho as artérias e em azul as veias. Mas esse desenho é bem bonitinho, né, os desenhos que a gente vê em livros de anatomia e nos desenhos que a gente procura, no Google, inclusive. A maioria das vezes que a gente faz uma pesquisa sobre os vasos, é isso que a gente vai descobrir, é assim que a gente vai estudar a nossa anatomia. Mas quando a gente vê na realidade, ela é um pouquinho mais assustadora. Assim é, na realidade, os nossos vasos sanguíneos por dentro. Então, quando você vê a quantidade de vasos que a gente tem na nossa face, no nosso corpo inteiro, mas em particular a face, que é o nosso objeto de estudo, quando você vê isso, você consegue entender por que é tão importante você entender toda a anatomia vascular do teu rosto, antes de fazer qualquer procedimento. Porque esse é um dos maiores riscos durante procedimentos injetáveis, né? Porque a gente pode provocar uma obstrução de um vaso, uma compressão, injeções intravasculares, que podem acarretar problemas bastante sérios. Com relação aos nervos, aqui está junto com os vasos, por isso eu vou aproximar, mas vocês podem observar aqui, temos em azul as veias, em vermelho as artérias, e aqui em amarelinho ou verde, dependendo da tua tela, você vai ver os nervos. A particularidade dos nervos é que eles estão muito superficializados, ou seja, eles estão muito próximos da pele, o que faz com que eles sejam bastante vulneráveis a lesões durante procedimentos estéticos. E essas lesões podem levar a alterações bastante graves na motricidade, na sensibilidade. Deixa eu tirar da lupa aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos, né, do nosso estudo. Optei por falar da toxina botulínica e do preenchimento facial, que são os de maior procura no Brasil atualmente. E a toxina botulínica, ela age bloqueando a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor promotor da contração muscular. Ou seja, se você tem a acetilcolina, ela vai promover a contração do teu músculo. Se você não tem acetilcolina, o músculo não vai fazer a movimentação de contração que provoca a depressão da pele, ou seja, a ruga. E o preenchimento facial, que é feito com ácido hialurônico, ele é um pouquinho diferente. O ácido hialurônico, ele vai preencher os espaços intercelulares por uma capacidade higroscópica, que é a capacidade de expandir absorvendo água. Então, o ácido hialurônico, ele consegue expandir cerca de 1000 vezes o seu tamanho, né, com a retenção de moléculas de água. Qual que é a importância desses dois procedimentos? O Botox, a toxina botulínica, ele paralisa o músculo, evitando que a movimentação, diminuindo as rugas, as rugas que acontecem quando o músculo se contrai. Já as rugas estáticas são as rugas dinâmicas. Já as rugas estáticas, que são aquelas que já estão paradas lá, não tem muito o que fazer. Talvez você aplicando Botox por bastante vezes, elas acabam se superficializando e diminuindo. Rugas mais profundas, ou então as rugas que é causadas não pela contração muscular, mas por aquela perda de gordura que eu falei ali atrás, que acaba diminuindo a gordura, aí você tem um espaço que ficou nela, que promove o enrugamento da pele. Esses espaços a gente preenche com o ácido hialurônico. Então, ele vai fazer com que a pele se volte a ficar
lisinha novamente, porque ele vai preencher os espaços que faziam com que ela se contraísse. Mas, como a gente já falou, tem riscos, né? E na toxina botulínica, o maior risco é configurado por causa das particularidades musculares. Ou seja, por serem muito finos, muito pequenininhos os músculos, muito estreitos, a gente pode ter o excesso de relaxamento do músculo-alvo ou o relaxamento da musculatura adjacente. Isso pode acontecer porque a pessoa vai focar em um músculo e transpassou o músculo, pegou o músculo abaixo, ou então porque colocou uma quantidade de produto e o seu halo de ação era maior do que o que foi previsto. Então, você precisava colocar 2 unidades, colocou 5 unidades, esse halo de ação vai pegar musculatura adjacente e você vai ter problemas. Já nos preenchimentos faciais, a gente pode ter lesões vasculares e lesões nervosas. As lesões vasculares, elas são configuradas por embolia, por compressão vascular e por necrose. Tá? A embolia é quando a gente aplica o produto dentro do vaso. Já a compressão vascular, ela pode acontecer quando você coloca o produto em alguma região que não tem espaço para expansão do produto, do ácido hialurônico, e quando ele expande, ele vai contrair o vaso sanguíneo. E aí, você vai, tanto na embolia quanto na compressão, você vai ter um problema de irrigação dos tecidos que eles iriam irrigar. Com a compressão, não vai ter irrigação, você vai ter a necrose. Já as lesões nervosas que a gente pode causar com o preenchimento, quando a gente atinge os músculos, podem ser as paresias, que são a perda da mobilidade, a parestesia, que é uma perda de sensibilidade, sensação de dormência, e as paralisias mesmo de regiões em função de lesões nervosas. E o risco de ocorrência desses eventos, eles precisam ser minimizados o máximo possível, porque o paciente vai até o profissional com o desejo de melhorar a aparência, de se sentir bem, de aumentar a sua autoestima, né? Imagina sair de lá com um tipo de problema muito maior do que você entrou, né? Algumas vezes esses problemas podem ser definitivos, então a gente tem que saber muito bem o que está fazendo para minimizar ao máximo esse tipo de problema. E eu vou mostrar alguns agora. Aqui a gente vê alguns eventos adversos causados por toxina botulínica, tá? A gente vê aqui as pitoses, né, palpebral e na comissura aqui da boca, ambos por erros musculares, pode ser ou por excesso de produto ou por atingir o músculo errado. Essa moça, ela é uma influencer americana bastante famosa, a Whitney Durham. Ela fez a aplicação de toxina no início de março e ela teve uma pitose bastante séria, como vocês podem ver. A reversão desse quadro, ela leva em torno de 4 meses, mais ou menos. Hoje faz exatamente 4 meses que ela fez a aplicação e pouco se nota a diferença na face dela. Mas, se você olhar bem, ainda tem alguma coisa, né? Então, foram 4 meses da vida dela em que ela ficou deformada por causa do erro de uma aplicação. Olha só. E ela mexe com a própria imagem, né? Então, imagina o transtorno na vida de um paciente assim. Aqui, nesse caso, a gente tem uma necrose causada por complicação vascular de preenchimento nasal. Você pode observar aqui, essa região aqui, já bastante enegrecida. Opa! Bastante enegrecida, né? Tem uma necrose que já está subindo para a região glabelar e atingimos aqui a pálpebra, tem uma pitose palpebral e a pupila está bastante dilatada. Esse caso eu não acompanhei, mas eu posso dizer assim, quase 95% de certeza que provavelmente isso acabou em cegueira por compressão vascular. Assim, é mais de 90% de chance de que isso não teve reversão, tá?
mais um problema definitivo por causa de, talvez, um desconhecimento da anatomia ou desconhecimento de como reverter o problema logo no seu início, por não identificação do problema. Então, tem várias coisas que a gente precisa saber. Nesse caso, uma obstrução vascular em preenchimento labial. Aqui, como eu disse, a gente precisa saber identificar desde o início, né? Quando a gente percebe que a vascularização foi comprometida, a região já fica esbranquiçada, na hora já é possível observar e reverter o caso. Quando isso não acontece, a gente vai ter a evolução com uma perda de tecido bastante séria, com lesões sérias, deformidades e necroses, como foi o caso desse paciente. E, nesse caso também, uma lesão bastante extensa, uma necrose bem grande, também por compressão vascular de preenchimento nasal. Então, gente, é assim, ó, os procedimentos injetáveis, eles são realmente uma ótima opção no propósito de harmonização facial. Eles diminuem a necessidade de cirurgia para obtenção de um resultado estético desejado, mas, apesar de minimizarem os riscos se comparados às cirurgias plásticas, eles não estão livres da possibilidade de ocorrência de eventos adversos. Então, a gente pode perceber, a partir da exposição aqui, da anatomia, do conhecimento dos riscos envolvidos nos procedimentos, que a face é uma estrutura bastante complexa, ela requer um estudo bem detalhado por parte do profissional que se propõe a trabalhar com os procedimentos estudados, e é de fundamental importância um profundo conhecimento anatômico na tentativa de minimizar esses erros que normalmente são previsíveis e que acontecem durante a realização de procedimentos injetáveis de estética avançada, sempre com o propósito, né, de harmonização facial, ou seja, de melhorar o resultado final do cliente e nunca de causar um problema tão sério. É isso. Espero ter sido bastante clara, ter conseguido atingir meu objetivo. Quero agradecer pela atenção de vocês, por toda a orientação. E, ufa, deu. Sobrevivi. Pronto, respira. Sobrevivi, gente. Tudo certo, Lara. Tudo certo. Muito obrigada pela tua apresentação. Professor Sérgio, quer começar? Posso começar. Obrigado, Lara. Parabéns pela apresentação. Ficou muito claro todos os pontos que você colocou. Começou um pouco mais nervosa e depois fluiu, o que é natural, né? Então, respira. Dá para viver com isso, né? Tá tudo certo, está tudo dentro do script. Então, parabéns, antes de qualquer coisa. Eu já falei, já conversei isso com vocês, de forma geral, como turma, como quase profissionais biomédicos, né? E aí tu traz à tona, mais uma vez, o tema de estética, e eu não posso deixar de falar a importância e a responsabilidade que os profissionais que estão indo para essa área têm. Né? E não é uma responsabilidade apenas para com o paciente, que é a maior de todas, né? Mas é uma responsabilidade também quanto à profissão, a biomedicina como um todo, e o que a gente tem visto por aí é muitas barbaridades assim, relacionado à incapacidade de fazer o que é correto e também, como você cita aí na tua apresentação, a incapacidade de reverter aquilo que é reversível em tempo hábil. Então, a gente vive em um momento onde, você explicitou no texto, o Brasil está entre os primeiros lugares, acho que foi desde 2010, você colocou ali, está em segundo lugar, o segundo país, em segundo lugar, o país que mais busca procedimentos estéticos no mundo. E então, isso é uma realidade, não é que estamos crescendo, não, isso já é uma realidade consolidada e vai permanecer, e isso só aumenta mais a nossa responsabilidade como profissionais, de sermos cada vez mais capazes e eficazes àquilo que a gente se propõe. Né? Então, o teu estudo ele traz muito disso, ele mostra o quão importante é o saber anatômico para conseguir fazer aquilo que o paciente deseja de forma adequada.
Então, isso é muito evidente, assim, e que bom que tu traz isso, e que também mostra, obviamente, a tua preocupação com isso, né? Isso é super importante, e nós temos que ser guardiões da nossa profissão, né? E isso se dá através da qualidade, de um profissional com qualidade, e tenho certeza que serás, porque já está, né, apresentando isso dentro da tua preocupação do tema escolhido. Então, muito bom. Deixa eu te falar aqui algumas coisinhas. Ali no início, quando você bota a metodologia, você colocou as palavras-chave nas quais você procurou dentro da plataforma. Eu acho que... E aí depois você fala que, dentre aquelas palavras, você ficou com 3, vamos dizer, temas dentro das palavras. Não sei se eu entendi muito bem isso. Eu queria saber ali quais foram os critérios de exclusão ou os critérios de inclusão dentro daquelas diversas palavras-chave que você optou por buscar. Eu achei um pouquinho, eu não entendi muito bem aquela parte ali. Na verdade, não foi... Deixa eu ver se eu acho que... Não foi o... Bem no iniciozinho. Aqui, né? Que eu falei dos temas. Então, eu falei que foram 5 palavras-chave, né? Foi a anatomia facial, a harmonização, toxina, intercorrência, eventos e o preenchimento. Na verdade, essas foram as palavras que eu busquei para conseguir os artigos. Depois dos artigos, eu peguei todos os dados que eu consegui e eu selecionei 3 categorias para falar sobre, não com relação às palavras, mas a categoria estudada. Então, aí ali, eu peguei o tema e dividi em eventos adversos, em procedimentos e na anatomia em si. Entendi. Tá. Ok, e aí, aproveitando nos métodos, aí você pode subir aquela última frase ali, ela ficou solta, tá? Pode colocar isso daí no texto, no PDF, tá? Em métodos, daí tu bota ali, após a análise foi possível categorizar, interpretar e agrupar os dados semelhantes, pode subir isso daqui e colocar naquele mesmo parágrafo, tá? Não precisa deixar ele separado. Tá. Conseguiu achar ali? Não sei se estás com o texto, mas se não, só anotar ali e aí depois só subir, só essa pequena observação. Eu não sei se... Não, mas isso está não na apresentação, no texto no PDF. artigo. No trabalho PDF. Isso, no artigo, exato. Aí também no artigo estava o abstract, tanto em inglês quanto em espanhol, ele não estava justificado ali do lado direito, aí só justificar ele ali também. Tá. Daí... Justificado. Tá. Isso. Aí outra coisa que eu notei ali, que eu acho que dá para melhorar, deixa eu abrir aqui de novo o texto. Quando você vai para resultados e discussões, e você vai falar das estruturas anatômicas da face. Tá? Primeiro, segundo, terceiro, deixa eu ver, terceiro e quarto parágrafo ali, você fala da epiderme, aí depois você fala da derme, aí depois no outro parágrafo fala da epiderme e depois da derme de novo. Sabe, você estratificou em 4 parágrafos diferentes o mesmo tema, né? Então, fazer uma junção deles, começa ali pela derme, né, numa ordem anatômica, e depois volta para a epiderme, mas junta esses 2 apontamentos que você fez. Exato, sabe? Só porque ficou separado assim, vai e volta, 4 parágrafos diferentes. Isso. Então, fazer um pensamento mais linear ali vai ficar mais bacana. Na página, deixa eu ver aqui, na página 5 ali também você coloca como quadro 1. Eu acredito que seja tabela 1. Não sei se... eu não vi isso na orientação do artigo, se eles falam em quadro ou tabela como denominação. Aí dá uma olhadinha eu vou nisso. dar uma olhadinha. Se for quadro, sem problemas, mas se não... Ali que tu fala do músculos da mímica facial, né? Só para ver se é quadro ou tabela ali. Tá, já coloquei aqui, eu vou ver, às vezes pode ser da própria exigência da revista, mas eu vou dar uma olhadinha ali já. Isso, eu também não vi isso daí. Não me lembro, mas se for eu já arrumo.
Legal. Outra coisa que e aí eu é um questionamento que não aparece no texto. Existe um um índice, de erros, catalogado inerente à harmonização ou à toxina botulínica? Existe esse dado? Não, Assim, existe uma inclusive, tabulação, alguma coisa nesse sentido? eu e a professora Fran, a gente discutiu bastante sobre isso, a gente procurou, conversou muito, mas não existe ainda dados com relação a isso, a gente sentiu bastante falta. Parece que, justamente por causa desse ataque que todo mundo sofre de todo lado, por causa da briga de classes, eu imagino que acabam preferindo por não ficar registrando, para não mostrar dados contra a própria classe, né? Então, eu acredito que ainda está cedo, eu acho que a gente vai ter que esperar bastante tempo para ter alguns estudos baseados nisso. Uhum. Eu te pergunto, eu imaginei que não tivesse, acho que é bem complexo isso, mas talvez, Fran, não sei se tu concorda, daqui a pouco botar nas considerações, ali nas tuas considerações finais, talvez algum parágrafo relacionado a isso, da importância de se ter esses dados, o que com certeza são números elevados e teria relação com o objeto de estudo, né, dessa importância de estudar cada vez mais a anatomia e ter uma tranquilidade para fazer os procedimentos. Acho que seria bacana deixar aí como se Uma fosse uma provocação. limitação mesmo. Não, até como uma limitação de não isso, existir esses dados. isso, porque seria interessante, porque isso pode, a partir da leitura de quem for, né, o leitor, de quem for ler, ser um ponto de partida para um estudo também, sabe? Eu vejo que esse levantamento seria bem interessante de ser feito, embora seja difícil, muito em função das características aí que tu mesmo relata, né? Eu Mas... vi, acho que foi essa semana, eu vi um artigo que, assim, parecia um ensaio de querer começar a fazer, sabe, esse tipo de pesquisa, mas ainda é muito discreto. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de medo desse ataque, sabe? Então, eles acabam mudando um pouquinho, eu não sei, mas, assim, eu tô vendo que ainda está muito limitado isso, está bastante... eu não sei nem te dizer assim a palavra, mas parece que as pessoas estão querendo ainda deixar isso em sem off, os assim, né? números, É né? uma coisa velada, um problema velado, assim, que Exatamente. não Deixa velado, expõe. Então, porque se eu falar que está tendo isso entre biomédicos, os médicos vão atacar. Se os cientistas assumirem, toda a classe dos é médicos isso vão aí. atrás. Se a gente falar Inclusive, geral, vai dar uma briga sim, enorme, porque um vai atacar dizendo que é o outro que está fazendo. Então, assim, enquanto a exato. gente não tiver isso muito arraigado, muito forte nas classes, eu acho que vai ser bem difícil fazer um estudo desse. Legal. Acho que mais isso que a Fran falou é bacana mesmo, como uma limitação, né, de colocar, pontuar nas considerações finais como uma limitação, assim, do estudo. E no mais, acho que muito bom, parabéns, os teus slides aqui, a tua apresentação excelente também, bem, sabe, chama atenção as figuras que tu escolheu, a forma com que tu montou ele, isso é muito bom para quem está assistindo, né? Ter essas imagens assim, gera o maior interesse e olhando e buscando e prestando atenção no que está falando, muito bacana. Então, da minha parte é isso, Lara, super parabéns e Obrigada. conte comigo. Tá bom? Obrigada, Sérgio. Nath? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Lara, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Confesso que eu adorei o tema, não sou da área, mas eu consegui entender o que você queria passar com o seu tema, com o seu trabalho. Achei um tema bem diferente, né, mostrando a importância aí desse conhecimento anatômico, um tema bem que reforça bem a importância desses conhecimentos para qualquer profissional da área de saúde. E
o que eu vou pontuar aqui, muitos das minhas considerações, o Sérgio também já falou, já pontuou, né, já reforçou. Então, é mais alguns pontos, assim, para melhoria, tá? Assim, a sua escrita tá perfeita. Gostei muito de como você colocou a revista, como a revista pede, né? A revista pede as 3 línguas. Achei bem interessante isso, que isso é raro de acontecer em alguma revista científica, mas achei bem interessante. Me chamou muita atenção também isso aí. Eu fui olhar, mas por quê? Por que tanto? Eu Aí também... Eu fui procurar a mais difícil que tinha, né? Bem a minha falei, cara. poxa, tá bom. Eu achei bem... Sim, mas você seguiu todas as normas da revista, né? Isso aí é perfeito. Também observei ali a parte do inglês, o resumo em inglês e espanhol, que precisa justificar ali o texto, né? Isso passou despercebido. E uma coisa também que eu vi, eu não vi se era obrigação da revista ou não, é que não tinha espaçamento do parágrafo, dos seus parágrafos. Não era para não ser espaçado mesmo. Oi? Eu dizia, acho que era para não ser espaçado, tinha alguma coisa assim. Que eu vi que essa diferença, né, em relação a outros textos, como eu falei, essa revista é bem diferente. Ela é toda diferente. Eu olhei e falei, gente, como assim? Já estava praticamente formatado, eu tive que mudar tudo. As normas que estavam na BNT já foram tudo para Vancouver e mudou tudo. E eu tenho aqui mais uma curiosidade mesmo. Você fala ali na sua introdução, no 3º parágrafo, né, falando que o Brasil é o 2º país, né, que mais faz procedimento estético. E qual seria o primeiro? O primeiro, se eu não me engano, é o Japão. Agora eu vou ter que pegar o estudo para te dizer, porque agora eu não vou me lembrar, mas eu quero que eu já... Curiosidade, né? Assim, Não, mas eu tenho aqui. É que o 8º aí entre os primeiros, mas aí quando eu vi... cortando a tua... Qual seria o primeiro, né? É o Japão? Eu vou te dizer já. Peraí, que eu já te respondo. Eu tenho aqui. Era mais a nível de curiosidade mesmo. Sim. Também que eu reparei, eu acho que o professor Sérgio também falou, para tentar juntar um pouco os parágrafos, tem parágrafos muito curtos, eu acho que você consegue juntar aí a mesma ideia, né? Que um parágrafo a gente observa que tem a mesma ideia, então tem que ficar no mesmo... Então, tentar juntar um pouco. Ali, na sua introdução, 1, 2, 3, no 5º parágrafo, você fala ali aqui, configurando o campo de atuação promissor para o profissional da área de saúde, né? Que é aí essa área de procedimentos invasivos, minimamente invasivos. O profissional, o tecnólogo em estética, ele entra dentro desse profissional da área de saúde? Não, tem que ser... Ele tem que ser graduado em saúde e estar inscrito no conselho. Então, assim, por exemplo, cada conselho tem a sua exigência, mas a medicina, por exemplo, tem que ter ou 500 horas de estágio ou tem que ter uma pós-graduação. Cada conselho vai ter a sua exigência, mas só a graduação não permite que a pessoa faça procedimentos invasivos e nenhum farmacêutico, nenhum enfermeiro pode fazer sem uma especialização ou um estágio específico na área. Sim. Mesmo. Sim, só essa dúvida mesmo em relação... Não, um tecnólogo não pode e um técnico também. Inclusive, o tecnólogo eu não sei se pode... Eu não tenho certeza se teria como se habilitar fazendo uma pós-graduação, porque o tecnólogo já pode fazer pós-graduação, mas eu não sei se tem permissão para fazer esse tipo de pós-graduação. Aí seria mais, no caso, um biomédico com uma pós-graduação, né? Exatamente. É assim, ó, Nath, por exemplo, assim, ó, que nem o pessoal, se o aluno faz as 500 horas em estética de estágio, pelo menos 500 horas, ele sai com habilitação em estética, né? E essa é uma forma de tu ter a habilitação. Outra forma seria a pós-graduação, né, de ter a habilitação. E uma terceira forma também, existe uma prova que é feita pelo MEC, tal, que te dá essa habilitação, que é uma prova bem punk, assim. Mas essas são as possibilidades daí dentro do nosso conselho, dentro da nossa classe. O médico atuar fazendo esses procedimentos, né? Sim, era só essa minha dúvida mesmo.
Aqui, em metodologia, né, o professor Sérgio também pontuou algumas coisas. A sua revisão é uma revisão narrativa, né? Eu acho que seria importante você colocar ali que é uma revisão narrativa, que fica mais tá lendo. E também ali juntar aquele último parágrafo, e eu também tive a minha dúvida em relação a essas categorias, né, que o professor Sérgio falou, senti falta dos critérios de seleção, né, tanto de exclusão como inclusão, e como que foi feita a análise desses artigos para ter essas categorias. Então, eu senti bastante falta disso, uma coisa que a gente conseguir entender como que chegou nessas categorias, entendeu? E também senti falta de números, assim, números de artigo que você conseguiu achar, números que você excluiu, quantos artigos você utilizou para fazer a sua categoria em si, como que foi essa análise para chegar a essa categoria. Eu senti aqui, tá, deixa eu só ver aqui. Depois eu mando para você essas observações que eu fiz no documento, tá? Aqui, em relação aqui ao seu texto, nessa discussão, resultado de discussão, tá perfeito, né? Conseguiu elucidar bem, discutir bem sobre cada uma dessas categorias. Só fiz ali algumas correções ortográficas, mas depois você dá uma olhadinha. Aqui, o que eu senti falta na sua discussão é menções mesmo dos artigos que você utilizou, né? Por isso que eu falei que eu senti falta de você falar quais são os artigos que você selecionou, o número deles, e senti falta dessas menções, porque você está com um texto muito corrido e não faz menções a autores. Assim, fulano de tal faz isso. Desculpa. Mas é que a própria revista, ela exige que só coloque algum númerozinho ali, por isso tem um número e esse aqui lá para ver na referência bibliográfica. A própria revista, ela não permite que coloque o nome dos autores nos textos. Sim, mas eu não estou falando de citação em si, mas sim de menções, dizendo assim, tal trabalho, tal estudo, verificou isso, esse conflito de informações de artigos, de trabalhos. Eu senti um pouco de falta disso, não sei se você conseguiu entender. No meu projeto, ele tinha bastante referência, e eu entendi que a revista não queria que fizesse dessa forma, né? Lendo as exigências, eu vi que não era para fazer, posso ter entendido errado, talvez. Então, eu tirei todas as menções que tinham. Talvez pode ser por isso. Assim, em um estudo anatômico realizado em cadáver, foi avaliada a espessura da pele, mas seria interessante saber qual é esse estudo. Assim, um estudo de fulano de tal, analisou tal isso, entendeu? Para mostrar que você consegue trazer aí as informações de tal estudos. Foi isso, ele estava dessa forma, e eu acho que eu posso ter entendido errado na hora de passar para o artigo. Eu entendi que na revista não era para fazer e acabei tirando. Mas eu vou dar uma olhada de novo nas orientações da revista, e caso tenha sido isso mesmo, eu volto com a formatação que estava anteriormente. É só uma sugestão. Esse quadro é uma tabela, né? Isso. É a mesma coisa, o Sérgio comentou, né? Que coloquei o quadro, eu vou dar uma observada ali e vou mudar. É só ver se é da formatação, quando vai colocar, né, figuras, imagens, ver como é que ele pede ali para citar, para nomear. Sim, aqui ele diz que para trabalho deve estar o corpo do texto, numerado, consequentemente, com título reduzido e descritivo. Mas ali já está o título descritivo, né? Ele não pede para a fonte, né? Porque essa tabela foi você que fez? Foi. Seria interessante botar no finalzinho, botar Na verdade, eu coloquei ali, tem a numeraçãozinha também, deixa eu pegar aqui. Também tem a numeração da fonte ali. Que na verdade, ele está definido como quadro, porque quadro a gente inclui dados qualitativos, né? Que é, no caso, a descrição do músculo, a função. Já a tabela são dados quantitativos, que não se enquadra. Mas aí a gente vai olhar na norma, se a norma da revista pede, né, uma nomeação de quadro ou tabela, né? Mas se você observar ali no final da frase, no quadro 1 são apresentados os músculos da mímica facial, sua origem, inserção e movimentos que provocam.
ali tem 9, 14 e 15, que são as referências que eu peguei para fazer o quadro. Entendeu? Eu coloquei ali no próprio texto. Texto. Uhum. Que o quadro foi ela que criou, no caso, né? Sim. E aí eu coloquei ali as fontes que eu usei para fazer a tabela. Ou o quadro. Tem que olhar lá a norma, como é que ele pede. Sim. Tem revista que pede botar a fonte embaixo da tabela, do quadro, se é adaptável. Elaborado pelo autor, né? Sim. Eu fiz assim, toda a formatação que eu fiz como eu entendi que eles exigiam. Tá? Posso ter entendido errado alguma coisa, eu vou dar uma E conferida. que é de um template, né, Lara? Ele já é de um template pronto, né? Isso. Então, aí eu vou dar uma orientada, às vezes eu posso ter entendido alguma coisa errada, então é bem válido ouvir. Você já submeteu o artigo? Desculpa, não entendi. Já submeteu o artigo para a revista? Não, ainda não. Estamos aguardando as contribuições da banca. Isso. Eu gosto de fazer as coisas bem perfeitinhas, então a gente arruma, depois a gente manda, né? Aí, ó, professora Natália, eu já olhei aqui, não é o Japão, tá? Em primeiro lugar em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos está os Estados Unidos. É os Estados Unidos? É os Estados Unidos. A porcentagem total de procedimentos em todo o mundo de 2018, no Brasil foi 9,7%, nos Estados Unidos foram 18,7%. Nossa, ainda temos potencial para crescer. Outra sugestão, Lara, que eu dou, ali no primeiro parágrafo, quando fala de procedimentos digitáveis e harmonização facial, você colocou assim: para esse estudo foram selecionados 2 procedimentos de estética. Eu acho que seria melhor colocar que foram selecionados estudos que relatavam ou analisavam esses procedimentos estéticos, porque você está tendo o seu resultado a partir de leituras de trabalhos, né? Então, aqui dá para entender que você selecionou e verificou isso, que, na verdade, está pegando dados de trabalhos. Foi o dado da própria pesquisa do ISAPS que mostrou que eles 2 eram os mais feitos, né, os mais executados, e aí, com base nesses dados, eu optei por fazer esses 2. Uhum. Então, aí só para entender que você fez a análise, você selecionou esses 2 procedimentos e foi feita a análise, mas foca os estudos que relatavam ou analisavam os 2 procedimentos, aí do qual você escolheu. E aqui já é mais correção. E em relação à sua apresentação, que eu vi que você trouxe algumas figuras, algumas imagens, quando você fala ali dessa parte dos riscos que pode ter, né, dos erros que pode ter com os procedimentos. Algumas figuras, algumas imagens são suas? Você tinha falado que você tinha acompanhado. Não. É porque há vários dessas imagens, eu procurei o caso, o início, meio e fim, como foi o caso. Eu queria mostrar casos que tivessem esse acompanhamento para poder mostrar para vocês, olha, como é que ficou, entendeu? Só que aquele ali, eu queria particularmente saber qual foi o resultado final do problema e não consegui descobrir. É porque você Porque eu falei acompanhar, né? Você atua na tua? Eu achei que você tinha trago imagens de pacientes seus, de pessoas Não, graças a Deus, eu nunca acompanhei nada disso. Porque isso dá um trabalho de relato de caso. Sim, não, mas trabalho, graças a Deus, eu nunca tive um problema desse. É bem interessante quando você trouxe na sua apresentação esses riscos, né, esses erros que podem acontecer, e pensei nisso, assim, é interessante quem atua já na área, né, fazer o levantamento desses riscos e fazer um relato de caso, do que acontece. Que acho que daí é um trabalho aí interessante para você. Se algum dia eu topar com algum desses, espero que não, mas com certeza... Vai relatar sucesso daí, né? Mas é isso, Lara. Então, como eu falei, gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu tema, um tema bem completo, que trouxe aí bastante informação para quem é leigo, totalmente leigo na área, né? E também bastante importante porque, como o Sérgio falou, traz aí essa importância do conhecimento
sobre a anatomia para fazer procedimento estético. Não é apenas você saber o procedimento em si, mas assim toda a anatomia da face, do que aquele procedimento está fazendo ali naquele órgão, naquele tecido. Então, eu acho bem importante trabalho como o seu, tá? E, novamente, parabéns. Obrigada. Obrigada, professora Nath, Sérgio. Lara, agora eu vou fazer uma salinha, não vou excluir, não vou remover mais ninguém. Tinha removido a Prof. Nath. Os dois já estão bloqueados. Eu vou criar uma salinha, então, rapidinho, para a gente tomar a decisão, tá? Tá, ok. Não sai daí que a gente já retorna. Deixa eu criar aqui a salinha. Malu, tá fazendo o quê?
Eu acho que ela não tá falando nada mesmo. Gente, alguém sabe desse jeito que falou. Ai, meu Deus. Manda esse link. Tem isso aqui agora. Manda o link pra Clara. Eu não sei mexer aqui. Eu não... Ai, gente. Ó, toda feliz estava chorando ali. A avó? Santa alegria. Dá um pouco que ele pede pra vocês fazerem. Meu franguinho com batatinha. Tá, desliga. Ai, gente, que tenso isso. Quanto tempo demorou esses 4 minutos, Lara, que a gente ficou lá, mais ou menos? Eternidade. Assim, 2 anos, mais ou menos. Eu já Foi tava muito aqui difícil querendo essa desenhar. decisão, né? Tá Meu Foi muito Deus. difícil. Olha, eu acho que a minha filha nasceu mais rápido. Lara, sendo assim, a banca decidiu pela aprovação do teu trabalho, uma aprovação com louvor, com elogios, tá bom? Sucesso. Filha, obrigada. E agradecer, né, por esse período. Eu acabei te conhecendo somente nesse semestre, mas dizer que foi uma satisfação conseguir te orientar nesse trabalho, a tua preocupação constante, semanal, ou até mesmo diária, né, aí pelo WhatsApp que a gente conversava, mas agora, né? isso refletiu aí na qualidade do teu trabalho, na tua apresentação, que foram excelentes. Então, eu estou muito orgulhosa e muito feliz realmente de ter contribuído e te desejar bastante sucesso e pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para dizer, para agradecer, porque foi uma ajuda assim, fundamental, foi realmente assim, muito importante. E não tem assim palavras o suficiente para te agradecer por tudo que você fez, porque eu sei que não foi fácil me orientar, eu sei que eu cansei um pouquinho, eu fui bastante atrás, na verdade, né? Mas que bom. Foi incrível, assim, foi também impecável a tua orientação. Sem ela, provavelmente eu não ia conseguir chegar no objetivo que a gente conseguiu. Obrigada, Lara. Mas o mérito é todo teu. Obrigada também, Sérgio e Natália, por essa oportunidade maravilhosa. Eu não te conheço, não estou te conhecendo agora pela banca, né? Não tive a oportunidade de dar aula para você, mas eu devo perceber que você é uma aluna muito dedicada, muito persistente. Isso é um perfil que a gente gosta muito no aluno, aquele aluno que sabe o que quer e corre atrás. Devo perceber nisso pela sua apresentação, pelo seu trabalho, devo perceber que você está bem envolvida, né? Sabia, está muito fluida a sua apresentação, a sua escrita. E parabéns aí, desejo muito sucesso para você. O que se precisar também pode contar comigo. Bom? Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Parabéns, Lara. Sucesso. Conte conosco. Obrigada. E se precisarem de alguma coisa, também podem contar comigo, logo colegas, né? Se quiserem fazer qualquer procedimento com segurança, já sabem. É isso aí, já falei ontem, né? As rugas. Eu já tenho promessa nessa turma aí
Acho que foi, não lembro quem foi, acho que foi a André, tá aqui. Ela falou, mas vem cá, Sérgio, vamos fazer uns botox nessa testa aí, não sei o quê. Eu tô esperando. Você já resolve tudo, Sérgio. Com um descontinho legal, hein? Eu me esqueci, tá, André? Fazer um aqui, ó, um repuxado, tudo que é lá. Isso aí. Eu já falei para a Lara também, eu vou estar bem assistida. Tem a Silmara para as gorduras localizadas, a Lara para as marcas de expressão. Só falei para a Nájila que, por enquanto, eu estou com cabelo, que o estudo da Nájila é com alopécia, né? Então acho que eu já posso... Quando precisar, né? Eu já posso também entrar no hall da Nájila aí também. Acho que tem um completão aqui para isso aí, já, que aqui tá... Começou a afinar. Pura, gente. Pode ir com a Nájila, você vai gostar, Sérgio. Pessoa mais competente eu não conheço. Vou trabalhar mais umas horas só para agora para estética, para os tratamentos aqui que eu vou fazer, tudo ó, destinado. Mas para a professora a gente dá desconto. Olha aí, ó. Querido, sabe? Olha aí, ó, viu? Valeu, gente. Muito obrigada. Sucesso, Lara. Obrigada. Agora eu tenho que parar de compartilhar isso aqui, né? Deixa eu ver. Já fiz, eu sou ligeira. Obrigada, prof. Boa noite. Quem que vem agora? Agora é a Jéssica. Jéssica, boa sorte e sucesso. Obrigada. Jéssica, tudo bem?